As trombetas ecoavam pelo deserto e um silêncio tenso pairava no ar. Você já imaginou como seria estar diante de um muro colossal, sabendo que sua fé era a única arma? A cidade de Jericó, com suas muralhas impenetráveis, parecia um desafio insuperável. Mas algo incrível estava prestes a acontecer. O que você faria se estivesse no lugar de Josué, cercado por uma multidão de guerreiros? A expectativa era palpável. Cada passo dado em torno daquela cidade era uma mistura de coragem e temor. E quando o som das trompetas finalmente rompeu o silêncio, o que estava prestes a acontecer superou qualquer expectativa. Mas antes, já deixa seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Seriam os muros desmoronando ou a certeza de que a fé pode mover montanhas? Imagine-se no meio daquela multidão, a adrenalina correndo nas veias, sentindo a presença divina em cada instante. A história se desdobra como um filme, e cada elemento, as trombetas, os passos, os gritos de vitória, nos ensina algo poderoso. Você já parou para pensar sobre o que aqueles muros representam na sua vida? A verdade é que todos nós temos nossas próprias muralhas. E assim como em Jericó, a vitória pode estar mais próxima do que imaginamos. Vamos juntos descobrir essa história que transcende o tempo. Jericó. Essa cidade fascinante. Localizada na antiga Canaã, é uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo. Fica na região do Vale do Jordão, cercada por montanhas e uma vegetação exuberante que a tornava um ponto estratégico. A sua posição, com acesso a rotas comerciais importantes, fez dela um centro econômico vital na antiguidade. Não é à toa que, ao longo da história, muitos a desejaram, atraídos por suas riquezas e recursos. Além de sua importância estratégica, Jericó tem um lugar especial nas narrativas bíblicas. Ela aparece em vários relatos, tornando-se um símbolo de resistência e fé. A cidade é mencionada em contextos que vão desde a história de sua conquista até os relatos de Jesus, o que a torna um ponto de interseção entre diversas histórias sagradas. Eu sempre me pergunto como seria viver em um lugar com tanta carga histórica. A geografia de Jericó também é impressionante. Com seu clima quente e seco, se destaca como um oásis em meio ao deserto. Os habitantes, ao longo dos séculos, aprenderam a aproveitar ao máximo os recursos hídricos da região, especialmente a partir do Rio Jordão. Essa habilidade de adaptação é notável e reflete a resiliência dos povos que ali habitaram. A cidade não era apenas um ponto de passagem. Ela também era um local de cultura e desenvolvimento. Com suas muralhas imponentes e estruturas arquitetônicas, Jericó era um verdadeiro centro urbano. As histórias que se desenrolaram ali moldaram não apenas a região, mas também o imaginário coletivo de diferentes culturas. É incrível pensar em como um lugar pode carregar tantas narrativas e significados ao longo dos séculos. Por fim, a importância de Jericó vai além do que podemos ver. Ela é um símbolo de desafios, conquistas e a luta pela fé. Ao estudar sua história, me sinto conectado a algo maior, a um legado que atravessa gerações e continua a inspirar muitos até hoje. Quando falo sobre a conquista de Jericó, logo me vem à mente o relato épico encontrado em Josué 6. A narrativa é fascinante e repleta de detalhes que nos transportam para aquele momento histórico. A ordem divina para os israelitas marcharem ao redor da cidade durante 7 dias, em silêncio,
É um convite à reflexão sobre fé e obediência. É como se eu pudesse sentir a tensão no ar, a expectativa do que estava por vir. Imagino os israelitas, armados de coragem e fé, seguindo as instruções de Josué. Eles marchavam, dia após dia, ao redor das imponentes muralhas, sem emitir um som. A ordem de não falar, exceto no 7º dia, parece uma forma de cultivar a disciplina e a confiança em Deus. É uma demonstração de que muitas vezes precisamos agir mesmo sem entender completamente o plano. E então, no 7º dia, a grande reviravolta. Após 7 voltas, a ordem para tocar as trombetas e gritar ecoa pelo ar. O som das trombetas ressoando junto com os gritos do povo cria uma atmosfera eletrizante. Esse momento, em que as muralhas desmoronam, é uma representação poderosa da intervenção divina. É como se o próprio céu tivesse se unido à terra para mostrar a força da fé. A conquista de Jericó não é apenas uma vitória militar, é um testemunho da fidelidade de Deus ao seu povo. Ao refletir sobre essa narrativa, percebo que a conquista vai além de uma simples batalha. Ela simboliza a realização de promessas e a reafirmação da aliança entre Deus e Israel. Um momento sublime que inspira muitos até hoje. A história da conquista de Jericó se entrelaça com as de outras batalhas e desafios enfrentados pelos israelitas. É um lembrete de que, mesmo em meio a dificuldades, a fé e a obediência podem levar a conquistas extraordinárias. E para mim, essa narrativa é um convite constante a confiar em algo maior do que eu mesmo. Quando penso nas trombetas e na marcha ao redor de Jericó, sou imediatamente transportado para aquele cenário vibrante e cheio de significado. A imagem dos israelitas marchando em silêncio, uma vez por dia, por 6 dias, é quase poética. E então, no 7º dia, a ordem para tocar as trombetas e gritar ao mesmo tempo. É como se cada passo e cada som tivessem um propósito divino, uma coreografia sagrada que nos ensina sobre a importância da fé e da obediência. A trombeta, um instrumento de chamada, de alerta, simboliza a conexão do povo com Deus. Não é só um som, é uma declaração de fé, uma resposta à promessa divina. A marcha em si é uma metáfora poderosa. Caminhar em volta de uma cidade fortificada, sabendo que a vitória não virá pela força física, mas pela obediência a uma ordem divina, é algo que ressoa profundamente. É quase como um teste de paciência e confiança. Cada dia que se passava, cada volta que se dava, era um ato de fé que reforçava a ideia de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a presença de Deus estava com eles. A repetição da marcha traz à tona a ideia de perseverança. Não era apenas uma atividade física, mas um exercício espiritual. E o 7º dia, esse dia culminante, traz um significado ainda mais profundo. O número 7, na tradição bíblica, é frequentemente associado à completude ou perfeição. Marchar 7 vezes e, em seguida, tocar as trombetas é como se estivesse sinalizando a culminação de uma jornada espiritual. É o momento em que a obediência se transforma em ação e a fé se manifesta em resultados. A destruição dos muros de Jericó não é apenas uma vitória militar, é uma prova de que a intervenção divina ocorre quando se confia plenamente em Deus. Além disso, as trombetas também têm um significado de celebração. Após a conquista, elas não apenas anunciam a queda dos muros,
mas também celebram a fidelidade de Deus ao seu povo. É um momento de triunfos, onde a história da salvação ganha mais um capítulo. As trombetas ressoam como um eco de esperança, reafirmando que, mesmo nos momentos de crise, a ajuda divina pode se manifestar de maneiras inesperadas. Por fim, a simbologia da marcha e das trombetas nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Quantas vezes nos encontramos diante de muros que parecem intransponíveis? A história de Jericó nos ensina que, com paciência e obediência, podemos ver esses muros caírem. Cada trombeta que toca é um lembrete de que a nossa fé é a chave para acessar o poder transformador de Deus. Quando falamos sobre as interpretações teológicas da conquista de Jericó, entramos em um terreno rico e diversificado. Para muitos teólogos, a conquista não é apenas um evento histórico, mas uma metáfora da luta entre o bem e o mal. A queda de Jericó representa a vitória de Israel, o povo escolhido, sobre as forças que se opõem ao plano divino. A cidade, com seus muros altos e impenetráveis, simboliza os obstáculos que todos enfrentamos em nossa vida espiritual. Assim, a narrativa nos convida a analisar o que significa realmente confiar em Deus. Outra interpretação que surge é a de que a conquista de Jericó destaca a importância da fé ativa. Não se trata de uma fé passiva, mas de uma fé que se manifesta em ações concretas. Os israelitas foram chamados a marchar e a tocar as trombetas, mostrando que a fé por si só não é suficiente. É necessário agir com confiança nas promessas de Deus. Essa ideia ressoa em nossa vida cotidiana, onde somos frequentemente desafiados a agir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Além disso, a conquista de Jericó também levanta questões sobre justiça e moralidade. Como podemos reconciliar a ordem divina de conquistar uma cidade e a destruição que isso acarreta? Essa é uma pergunta que muitos teólogos discutem, e as respostas variam amplamente. Alguns argumentam que essa narrativa deve ser vista em seu contexto histórico e cultural, enquanto outros a interpretam como um chamado à reflexão sobre as consequências do pecado e da desobediência. Essa complexidade moral nos desafia a olhar mais profundamente para nossas próprias ações e decisões. Outro aspecto interessante é a relação entre a conquista de Jericó e o conceito de promessa. Deus havia prometido a terra a Israel, e a conquista de Jericó é um passo crucial nessa jornada. Essa ideia de promessa nos faz refletir sobre as promessas que fazemos em nossa própria vida e como somos chamados a cumpri-las. A narrativa nos lembra que a fidelidade de Deus às suas promessas é inabalável, e isso deve nos encorajar a confiar em suas palavras. Por fim, a conquista de Jericó mostra que a história da salvação não é apenas sobre indivíduos, mas sobre um povo. A união dos israelitas em marcha é um testemunho da força comunitária e da importância da coletividade na fé. Isso nos leva a pensar sobre como estamos juntos, como comunidade de fé, enfrentando nossos próprios desafios e buscando as promessas de Deus. Em um mundo muitas vezes dividido, a conquista de Jericó nos convida a sermos uma só voz, marchando juntos em direção ao que Deus nos prometeu. Quando falamos sobre Jericó, não podemos ignorar os aspectos arqueológicos que enriquecem nossa compreensão da cidade e de sua história. Os arqueólogos têm explorado essa região por décadas, revelando camadas de civilização que datam de milhares de anos. A cidade é considerada uma das mais antigas continuamente habitadas do mundo, e suas escavações mostram que ela teve um papel crucial em várias épocas, especialmente durante a transição entre a Idade da Pedra
e a Idade do Bronze. É impressionante pensar que, ao caminhar pelas ruínas, estamos pisando em solo que já foi palco de tantos eventos significativos. As descobertas mais emblemáticas em Jericó incluem as muralhas que, segundo a narrativa bíblica, caíram com o toque das trombetas. Os arqueólogos encontraram restos de grandes muros de pedra, que foram datados por volta do período em que a Bíblia coloca a conquista. Isso levanta questões fascinantes sobre a veracidade dos relatos bíblicos. Seriam essas muralhas as mesmas que cederam diante do clamor israelita? A conexão entre a arqueologia e a narrativa bíblica continua a ser um campo fértil de discussão e pesquisa. Além das muralhas, também foram encontrados artefatos que falam sobre a vida cotidiana dos habitantes de Jericó. Cerâmicas, objetos de adorno e ferramentas revelam uma sociedade complexa e desenvolvida. Esses achados não apenas corroboram a existência de uma cidade próspera, mas também oferecem uma visão sobre a cultura e as práticas da época. O que me fascina é como esses pequenos pedaços da história nos ajudam a compreender melhor as pessoas que viveram ali, suas crenças e seus estilos de vida. A datação das camadas de ocupação em Jericó é outro ponto que merece destaque. Os métodos modernos de datação, como a datação por carbono, ajudam a situar as descobertas dentro de um contexto temporal. Isso é crucial para entendermos não apenas a cronologia da conquista de Jericó, mas também como essa cidade se encaixa na narrativa maior da história de Israel. A intersecção entre a história e a fé é algo que sempre me intrigou, e Jericó é um exemplo perfeito disso. Por fim, a relação entre as descobertas arqueológicas e o texto bíblico é um convite à reflexão. Cada nova escavação traz à tona mais perguntas do que respostas, e isso alimenta o diálogo entre história, fé e arqueologia. É um lembrete de que nossas interpretações da Bíblia não ocorrem num vácuo, mas são constantemente moldadas por novas evidências e compreensões do passado. Impacto cultural e artístico da conquista de Jericó. A conquista de Jericó não é apenas um evento que ecoa nas páginas da Bíblia. Ela reverberou através dos séculos na arte, na literatura e na cultura popular. Desde as primeiras ilustrações em manuscritos medievais até as representações modernas em filmes e músicas, a história de Jericó capturou a imaginação de muitos. É interessante observar como a narrativa da queda dos muros se transformou em um símbolo de vitória e superação, inspirando artistas e escritores a reinterpretar esses temas em seus trabalhos. Na arte, a conquista de Jericó serviu como um ponto de partida para diversas representações visuais. Pintores como Gustave Doré e outros não apenas ilustraram a cena da marcha dos israelitas, mas também capturaram a dramática queda dos muros. Essas obras muitas vezes carregam um peso simbólico, refletindo a luta entre a fé e a adversidade. O uso de cores e formas nessas representações nos lembra da intensidade do momento e da importância da fé na narrativa. Na literatura, a história de Jericó aparece em várias formas, desde poemas até romances históricos. Autores frequentemente utilizam a conquista como uma metáfora para desafios e triunfos pessoais. É fascinante ver como a narrativa bíblica se torna um veículo para explorar temas universais, como coragem, perseverança e a busca pela liberdade. Isso mostra que a história de Jericó transcende seu contexto original, ressoando com as experiências humanas
em um nível mais profundo. A cultura popular também não ficou imune à influência da conquista de Jericó. Filmes, séries de televisão e até mesmo jogos de videogame têm explorado essa narrativa de maneiras criativas e inovadoras. Cada nova adaptação traz consigo uma interpretação única, adaptando a história para se ajustar ao público contemporâneo. É um testemunho de como as histórias antigas ainda encontram relevância em nossas vidas modernas, mesmo que de maneiras inesperadas. Por último, não podemos esquecer a influência da conquista de Jericó na música. Canções e hinos religiosos frequentemente fazem referência à marcha em torno da cidade e à vitória que se seguiu. Essas composições não apenas reforçam a história, mas também servem como uma forma de expressão espiritual, unindo comunidades em torno de um legado comum. A música, assim como a arte e a literatura, transforma a antiga conquista em um fenômeno cultural vivo, perpetuando a mensagem de fé e esperança que continua a ressoar até hoje. E assim, meus amigos, a conquista de Jericó não foi apenas uma vitória militar. Foi um poderoso testemunho da fé e da obediência. Imagine a cena: homens e mulheres marchando ao redor da cidade com o coração pulsando de expectativa e coragem. Cada passo ecoando a crença de que Deus estava com eles. E quando as trombetas tocaram, não foi apenas um som. Foi a libertação de promessas, a queda de barreiras. Agora, eu te pergunto, quais muros você tem enfrentado na sua vida? Quais dificuldades parecem intransponíveis, como aquelas muralhas de Jericó? Eu quero que você saiba que, assim como Deus esteve com os israelitas, Ele também está com você. A fé é a nossa trombeta e a oração é a nossa arma. Vamos juntos orar agora? Peça a Deus que te ajude a derrubar esses muros. Você está pronto para ver mudanças? O que você precisa entregar a Ele? Compartilhe suas experiências nos comentários. E quem sabe sua história pode inspirar outros também. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias impressionantes e orações que transformam vidas. Vamos juntos nessa jornada de fé.